sem mais delongas, eu queria apresentar aqui. A gente está numa turma de teoria da história aqui na UFOP, Diego, Bruna e Lara, né? Mas a ideia também é gravar essa apresentação para que a gente publique no canal atualizando nas historicidades plurais. Eu já falei muito rapidamente, né, do Observatório do Negacionismo, é uma iniciativa do Laboratório Proprietas, coordenado pela professora Márcia Mota. Eu coordenei essa ação, que durou mais ou menos uns 2 anos, né? E foi muito motivada por uma reação ao governo Bolsonaro e o modo como ele mobilizava o negacionismo histórico. Então, eu convidei, o projeto está encerrando, o projeto teve um prazo de duração. O Diego e Bruna foram bolsistas pós-doc, né? Os dois já têm doutorado. E a Lara foi uma bolsista de graduação. Lara é nossa estudante aqui na UFOP. Atualmente ela está na Argentina, no intercâmbio, né? Então, gente, a palavra está com vocês. Eu falei, nosso teto é até mais ou menos 11h50. E fiquem à vontade aí para apresentar. Se vocês tiverem que apresentar, vocês estão aparecendo aqui no nosso telão, então tá ótimo. Obrigado aí pela apresentação do projeto, da gente. Bom dia, né, a todos e todas. Primeiro, agradecer ao Valdir pelo convite, para a gente estar aqui com vocês, falando um pouco sobre o Observatório do Negacionismo, aproveitando também para fazer uma discussão sobre esse conceito. O Valdir já nos apresentou, então a gente vai dar início aqui a uma apresentação que a gente preparou, uma apresentação preparada a 6 mãos, digamos assim, né? Então, vou pedir a Lara, se possível, para ela compartilhar aí a tela para a gente dar início à apresentação. Enquanto isso, só para a gente certificar que está todo mundo ouvindo bem, assim, nossa imagem também está sendo projetada aí, tudo ok? Pronto, a Lara começou a apresentação. Tá dando para ver direitinho a apresentação? Pronto, para mim aqui está aparecendo. Acabou de surgir aqui um barulho no apartamento ao lado. Eu tenho que avisar a todos e todas também que está tendo uma reforma que eu acho, uma mudança, então talvez tenha essa interferência aqui de barulho. Mas, enfim, vamos lá. Diego, a gente está ouvindo perfeitamente, tá? Só para dar um retorno. Certo. Ótimo, perfeito. Então, vamos lá, gente. A gente colocou esse título da nossa apresentação, o negacionismo e as redes sociais, o papel do Observatório do Negacionismo no Instagram. Então, a proposta que a gente elaborou aqui para apresentar para vocês é mais uma proposta, assim, de apresentar e discutir com vocês esse projeto do Observatório do Negacionismo. Não sei se alguém aqui segue, né, a nossa página do Instagram, se alguém já ouviu falar do Observatório do Negacionismo, mas a nossa proposta é apresentar essa iniciativa que já tem aí uns 2 anos, mais ou menos, né? Então, a partir dessa iniciativa que a gente vai apresentar aqui para vocês, a gente também vai tentar discutir um pouco esse fenômeno do negacionismo, esse conceito do negacionismo e o papel aí das redes sociais nessa relação com o negacionismo. Pode passar, Lara, por favor? A gente tem em seguida aí o roteiro da nossa apresentação. Então, vai começar comigo aqui, Diego. Vou estar recuperando um pouco a historicidade desse termo negacionismo, tentando discutir rapidamente o significado do negacionismo. Em seguida, Bruna Silva, que também coordena comigo, né, o Observatório, vai apresentar para vocês a conjuntura atual do negacionismo, um pouco da situação em termos de atualidade do problema, da questão, do fenômeno do negacionismo, destacando aí a dimensão das redes sociodigitais, digamos assim. E fechando a nossa apresentação, a gente vai ter a fala da Lara, que vai exemplificar, digamos assim, um pouco mais em termos práticos, né, a nossa discussão, trazendo o Observatório do Negacionismo no Instagram, né, a ação que a gente desenvolve lá no Instagram. Então, só para vocês terem uma ideia do nosso caminhar hoje aqui. Passar, Lara, por favor. Então, vamos lá. Para iniciar essa apresentação, eu coloquei esse título aí, que vocês podem observar, A Coisa e a Palavra.
tentando se inspirar tanto no livro clássico do Michel Foucault, As Palavras e as Coisas, como também numa discussão que o historiador italiano Enzo Traverso ele fez a respeito do negacionismo, né? Ele também trabalhou com esse título, A Coisa e a Palavra. E aí, logo de saída, logo de cara, eu coloquei para vocês, tentei construir rapidamente, de forma sintética, o que seria o negacionismo, né? Então, eu coloquei que o negacionismo é um fenômeno sócio-histórico produzido, percebido e disseminado de diferentes formas ao longo do tempo, marcado pela negação de consensos socialmente estabelecidos a respeito da realidade. Então, eu entendo que a gente, no Observatório, a gente trabalha muito com essa noção de negacionismo, ou seja, o negacionismo como um fenômeno sócio-histórico da realidade, como uma prática, né, que acontece na realidade histórica. E essa prática do negacionismo, ela não surgiu nos dias de hoje, né? Ela não surgiu na atualidade, né? Por mais que o negacionismo hoje assuma características particulares, a gente pode dizer que o negacionismo ele tem uma longa historicidade por detrás de si, digamos assim. E aí, para exemplificar isso para vocês, essa antiguidade, digamos assim, do negacionismo enquanto fenômeno histórico, né? Eu coloquei para vocês essa primeira imagem, que vocês podem observar aí, acho que a legenda está um pouco pequena, mas essa imagem ela faz referência a uma prática negacionista, digamos assim, que foi feita lá no Egito Antigo, né? Na época de Ramsés II. Ramsés II foi um faraó do Egito Antigo, que inaugurou a fase, digamos assim, do Império Novo, e Ramsés II, ele foi o faraó que mais procurou construir monumentos, né? E uma coisa interessante que ele fez nesse processo de monumentalização do seu governo, uma coisa interessante que ele fez e que mostra o negacionismo, foi justamente ter apagado, né, a inscrição presente em vários monumentos de faraós anteriores. Né? Então, se eu não me engano, Amenófis IV, né, Amenófis III, ele procurou apagar referências ao nome destes faraós, dos monumentos que já existiram, né, na sua época. Então, aí a gente já tem uma prática de negacionismo. A gente já tem aí uma negação da realidade, a gente já tem aí uma tentativa de apagamento, né, de uma realidade pretérita. Então, o negacionismo, ele se inscreve socialmente já há um longo tempo, né? Eu coloquei também aí para vocês uma prática negacionista mais conhecida, né, que é o apagamento que Stalin realizou de seus opositores, né, outrora aliados. Então, é bastante conhecida aí as negações que Stalin fez da figura de Trotsky, né, da figura de Lenin, que fez também da figura de Ezhov, né, como vocês podem observar nessa imagem, né, o registro da realidade ali, né, mostrando a presença, né, do seu aliado à época, e aí, posteriormente, já quando Stalin, né, ascende ao poder e faz todo o processo de limpeza política, digamos assim, ele apaga os seus aliados de outrora, né, os seus aliados do início do processo revolucionário. Então, aqui é para vocês perceberem como esse negacionismo ele se inscreve como fenômeno histórico para além dos dias atuais. Só que o que eu acho importante da gente apontar é que, enquanto fenômeno histórico, né, ele é produzido, percebido e disseminado de diferentes formas ao longo do tempo. Né? Então, se Ramsés II fez esse procedimento de apagar inscrições em monumentos, Stalin já está fazendo um outro tipo de apagamento, né? Já é um apagamento que se insere no contexto de uma sociedade moderna. Né? E no contexto da atualidade, a gente vai ter outras formas de negacionismo, né? Outras formas de apagamento. É importante também perceber a presença da mídia, né? A presença do suporte. Então, existe uma relação muito clara entre negacionismo e mídia, né? Entre negacionismo e suporte midiático. Né? Pensando mídia aqui como esse veículo que inscreve, né, determinados elementos da realidade e que, né, pode também apagar determinados elementos da realidade. Você pode apagar? Pode passar, por favor, Lara? A gente tem, em seguida, uma discussão assim que marcou muito também o negacionismo, né? Em termos assim modernos, em termos da situação atual, que é o negacionismo referente à negação do Holocausto, né? A negação da Shoah, a negação do extermínio judeu, né? Durante a época
do nazismo. A palavra negacionismo, ela surgiu, ela emergiu nesse contexto aí dos anos 80, na sociedade francesa. Antes disso, a gente não tem a palavra negacionismo, mas a gente tem a coisa, né? A gente tem o fenômeno. Foi um pouco isso que eu tentei mostrar para vocês, né? E aqui no contexto dos anos 80, nessa querela, digamos assim, envolvendo a solução final, né, envolvendo o Holocausto, a gente tem um aparecimento da palavra, né, que a origem da palavra remonta à língua francesa, né, e a partir daí vai se traduzindo, digamos assim, para outros idiomas, né, chegando, inclusive, no nosso idioma aqui português, com a palavra negacionismo. Mas em outras línguas a gente não observa essa palavra negacionismo, né? Quando a gente pega a língua inglesa, a palavra é denial, né? Então é a palavra mais usada. Nesse contexto dos anos 80, como é que vai aparecer a palavra negacionismo? Aparece muito relacionado a esses dois livros que eu destaquei aí para vocês, né? Ao livro do Pierre Vidal-Naquet, Os Assassinos da Memória, um livro que está traduzido, já tem tradução para o português, um livro que traz um conjunto de ensaios do Pierre Vidal-Naquet, um historiador judeu, que estava debatendo aí diretamente com aqueles que se diziam revisionistas, mas, na verdade, eram negacionistas, né? Negacionistas do Holocausto. Só que no Pierre Vidal-Naquet, esse termo negacionismo, né, o uso dessa palavra para, né, se referir a práticas negacionistas não estava ainda colocada, mas o Pierre Vidal-Naquet já estava apontando ali que quem se dizia revisionista, né, da historiografia sobre o Holocausto era, na verdade, o quê? Negacionistas, embora ele não usasse esse termo, embora ele usasse o termo lá falsários, né, mentirosos, né? E aí, em 1987, mesmo ano de publicação do livro do Vidal-Naquet, que vai reunir os seus escritos anteriores, a gente tem esse livro aí do Henri Rosso, A Síndrome de Vichy, né, traduzindo, não tem tradução para o português, mas traduzindo seria mais ou menos isso. E aí, nesse livro do Henri Rosso, a gente tem o termo claramente colocado, né? Ele vai apontar que, na verdade, os negadores do Holocausto, digamos assim, não são revisionistas, como eles tentavam se colocar, né? Eles são, na verdade, vai dizer o Henri Rosso, eles são, na verdade, negacionistas, né? Eles estão fazendo uma negação, né, mentirosa, falsária do Holocausto. Então, a partir desse momento, a discussão do negacionismo, ela fica muito ligada, muito marcada à discussão do Holocausto, né? A solução final, ao extermínio dos judeus, dos ciganos, dos homossexuais. Só que uma coisa importante para a gente perceber, que dialoga com o que eu falei para vocês anteriormente, é que o próprio gesto negacionista já estava inscrito no nazismo, né? Já estava inscrito na época, na conjuntura do nazismo. Isso fica evidente, né, em um discurso que Himmel, um nazista do contexto aí hitlerista. O Himmel, ele fez um discurso em que ele pronunciou essa frase que eu destaquei aí para vocês. A solução final será uma página não escrita na gloriosa história alemã. Então, aqui a gente percebe muito bem esse processo de apagamento, esse processo de apagamento que remonta, né, a épocas anteriores, que remonta a práticas anteriores. Há uma relação muito clara entre negacionismo e poder, entre negacionismo e política, entre negacionismo e classe dominante, digamos assim, né? A prática do negacionismo, ela se inscreve muito naqueles grupos que detêm o poder, né? Naqueles grupos que sustentam o poder, né? Foi assim com Ramsés II, foi assim com Stalin e foi assim também com Hitler. Só que quando chega nos anos 80, né, essa discussão ela meio que se capilariza, né, por toda a sociedade europeia, por toda a sociedade ocidental, digamos assim, né? Vai deixando, né, de circular apenas nos meandros do poder, né, e passa a ter uma circulação mais capilarizada, principalmente na discussão de intelectuais, né, como representa aqui esses dois livros que eu trouxe para vocês, o livro do Pierre Vidal-Naquet e do Henri Rosso. Pode passar, Lara, por favor? E aí, para além desse contexto europeu, né, que é um contexto importante na discussão sobre o negacionismo, eu acho válido também a gente pensar o nosso contexto nacional, né? Como é que a gente pode pensar
o negacionismo, né, em termos de fenômeno histórico, em termos de disseminação, de percepção, no caso da nossa realidade, da realidade brasileira. Então, aqui a gente pode dizer que o negacionismo, né, enquanto fenômeno histórico, ele se inscreve na nossa prática, né, na nossa realidade sociohistórica, né? Então, a gente pode dar como exemplo o golpe de 64, né? O golpe de 64, quando ele mesmo foi dado, quando ele mesmo foi feito, na própria documentação oficial, a gente já vê uma negação, né? Na medida em que os militares procuraram utilizar o termo revolução, né? Então, isso pode ser visto como uma negação da realidade, né? Como uma negação do que de fato aconteceu. A gente pode dar um exemplo mais atrás, né, da intentona comunista, de 1935. Quer dizer, quando você cria essa terminologia, intentona comunista, você está negando a racionalidade de um projeto alternativo, né? A gente pode retroceder e dar um exemplo da nossa história ali da transição, né, da República, do Império para a República, né, quando os republicanos criaram um hino oficial da República em que negava a escravidão, né, quando lá na estrofe conhecida do hino da República se dizia que nós nem lembrávamos, né, que escravidão outrora tenha havido em nossas terras, né, mais ou menos assim. Então, é o fenômeno do negacionismo, negando consensos estabelecidos a respeito da realidade, né? Só que, para além disso, a gente pode pensar que a percepção do negacionismo nem sempre acompanha, né, o próprio fenômeno. A percepção do negacionismo, muitas vezes, ela se dá posteriormente. E aí eu trouxe para vocês algumas informações onde a gente pode ir rastreando, a gente pode ir percebendo, né, essa percepção cada vez mais alargada do fenômeno do negacionismo. Em 1997, na Universidade Federal Fluminense, foi defendida uma dissertação, a dissertação de Natália dos Reis Cruz. E o título da dissertação dela é bem interessante, né? O título se chama Negando a História, a Editora Revisão e o Neonazismo. Aqui a gente pode dizer que é um momento meio que inaugural em que a comunidade de historiadores e historiadoras começa a perceber, a querer discutir essa questão do negacionismo. E vejam vocês que é um negacionismo vinculado, né, ao Holocausto, vinculado ao nazismo, ao contexto hitlerista. E progressivamente, né, essa percepção vai se alargando cada vez mais. A gente tem aí, nos anos 2000, um livro que foi publicado fruto de um congresso que houve na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, um congresso que reuniu principalmente cientistas sociais para discutir, né, o autoritarismo, o neonazismo, né, o fascismo, e esse congresso vai dar origem a esse livro que eu coloquei aí para vocês, Neonazismo, Negacionismo e Extremismo Político. Nesse livro há vários capítulos em que se percebe claramente essa discussão sobre o negacionismo. Mas, novamente, o negacionismo referente ao Holocausto, né? Em 2009, a gente tem o Odilon Caldeira Neto, que na época ele era mestrando, né? E ele publicou na revista Antítese, se eu não me engano, ele publicou um artigo sobre o negacionismo, né? Esse artigo que está destacado aí para vocês. O negacionismo no contexto, mais uma vez, do Holocausto. E, em 2011, a gente tem o Luiz Edmundo Soares, que é professor de História, né, da Universidade Rural do Rio de Janeiro, apresentando um trabalho também sobre o negacionismo no contexto do Holocausto. Então, aqui no Brasil, a gente pode dizer que nas décadas finais do século XX e nas décadas iniciais do século XXI, a percepção em torno do negacionismo vai aumentando cada vez mais, né? Vai ganhando corpo cada vez mais. Um detalhe muito curioso que chama a atenção de vocês diz respeito a uma entrevista no Café História realizada com o Luiz Edmundo Soares, né? Em 2009, vocês podem depois conferir o Café História, acho que todo mundo deve conhecer aqui, o Café História realizou uma entrevista com o Luiz Edmundo Soares. E aí a entrevista era sobre o neonazismo no Brasil, né? Sobre a célula nazista no Brasil, tudo. E aí é interessante a gente ver que quando aparece o termo negacionismo, nessa entrevista de 2009, aparece entre aspas. Né? Então, isso é muito significativo para mostrar que o conceito ainda não tinha ganhado densidade, né? Não tinha ganho ainda unanimidade, digamos assim, nos círculos mais intelectualizados, mais especializados. E aí o Café História, em 2020,
né, faz uma outra entrevista com o Luiz Edmundo Soares, e agora, dessa vez, a entrevista já é especificamente sobre o negacionismo para além, né, do Holocausto. E nessa última entrevista, o termo já aparece sem aspas. Então, isso mostra, né, a trajetória do conceito aqui na nossa realidade nacional, né? E nos últimos anos, a gente tem discutido negacionismo para além, né, do Holocausto. Negacionismo climático, negacionismo da vacina, né? Negacionismo da ditadura, da escravidão, né? Da democracia e por aí vai. Né? Então, Bruno agora vai continuar essa discussão, trazendo esse contexto mais atual para a gente. Olá, bom dia a todos e a todas. É um prazer estar com vocês. E dando continuidade, então, sem delongas, à fala do Diego, aqui tem essa frase que dá o tom do que o nosso trabalho procurou fazer e discutir também teoricamente, que é uma frase do livro Novos Combates pela História, Desafio Ensino, que é um livro que foi publicado no auge da pandemia, né, com os historiadores convocados a discutir diversos temas relacionados ao negacionismo. E quem não conhece o livro, eu indico a leitura, vale muito a pena, é um livro bastante atual, é um livro em que todos os historiadores iniciam fazendo uma análise de alguma fala de algum político, de algum governante, uma fala negacionista, e aí mostrando toda a estrutura histórica por trás disso. Então, fazendo essa ligação com as redes sociais, é interessante a gente pensar como as redes sociais se configuram e a grande importância delas, né? E elas se configuram muito rápido. Aí, em 2019, eu ouvia pelo rádio, numa viagem na estrada, o Marcelo Taz, né, o jornalista, falando sobre o TikTok e sobre o primeiro time de futebol, que, se não me engano, foi o Flamengo a utilizar o TikTok. E nessa entrevista ele falava sobre como a educação não podia negar o uso do TikTok nas salas de aula. Naquele momento, eu não tinha ideia da proporção que essa rede social tomaria no Brasil, né? E aí, né, antes mesmo da pandemia, que alterou o nosso cenário, né, mundial, brasileiro e mundial também, alguns dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, em 2019, do IBGE, e eles apontaram alguns percentuais em relação ao acesso da internet, né, e esse crescimento que aconteceu entre 2018 e 2019, né, cresceu de 86% para 88%, e aqui na minha região, que é a região sul do Brasil, a porcentagem de acesso de ambas as redes de ensino, ela variou entre 80% nas escolas públicas e 100% nas escolas particulares. E esses dados eles não refletem a porcentagem de estudantes que possuíam celulares nas redes de escola pública, que era cerca de 64%, 64,8%. Então, o acesso era maior do que a quantidade de pessoas que tinham dispositivos de acesso. Mas, apesar, né, das diferenças entre os dados, todas as estatísticas apontam para um aumento crescente da frequência do tempo em que estudantes passam no mundo digital e, portanto, também online. Embora as redes sociais tenham um grande público e serem ótimas ferramentas que são de acesso e de informação, a gente tem que lembrar que ter informação não significa possuir necessariamente um conhecimento ou ter uma informação correta sobre algum assunto que esteja circulando. E aí nós, como professores, estudantes, historiadores da nossa área, nós nos deparamos com frequência com distorções ou informações que são suprimidas e divulgadas como se elas fossem verdades históricas estabelecidas. Então, assim, pensar, refletir qual é o nosso papel enquanto professores, enquanto docentes nesse cenário, né? O que ele deve englobar atualmente? O que a gente deve fazer? Uma sugestão, né, para nós, enquanto historiadores e professores, para lidar com esse assunto na sala de aula, é buscar treinar o olhar do aluno para que ele possa identificar o bom saber histórico nesse mar de distorções, né? E essa é uma dica que o professor Iclis Rodrigues dá para nós, né? E enquanto profissionais de educação, nós, professores, historiadores, temos que estar atentos a essas modificações educacionais que existem, né? E a historicidade desse processo.
Então, ele tem que sempre lembrar do conceito de historicidade entre os fatos históricos, essas mudanças, né? Que tudo pertence a um tempo e a um espaço que ele vai modificando ao longo do caminhar desse tempo. Então, assim, é imperativo que nossos futuros docentes eles sejam preparados ainda na universidade para lecionar da melhor maneira em meio a essa alta conectividade dos jovens e adolescentes e encarar essas informações falsas, falaciosas, que são divulgadas pelas redes sociais. E aí eu me perguntei, né, sobre esse assunto, me questionei a respeito do conhecimento, né? Como que a gente adquire conhecimento? Como que a gente atua para que um aluno aprenda da melhor forma, né? E esse processo de aprendizagem das atividades humanas ao longo do tempo, eles ocorrem ao longo da nossa vida toda, desde que a gente nasce até o nosso último suspiro. Então, é um processo, e aí, citando o Riesen, né? Esse processo de aprendizagem que ocorre sempre, claro que de maneiras diferentes, mas ele acontece num processo dialético entre o indivíduo e as novas experiências em que nós somos expostos diariamente, cotidianamente. Essa relação, ela integra novos aspectos que nós temos que levar em consideração também os valores culturais. E aí eu destaco o conceito de cultura. E eu sempre peço para os meus alunos, né, a lembrar que cultura, assim como conceito e outras palavras, elas não são apenas palavras. Citando Koselleck, né, são também palavras que são conceitos. E quando tem conceito, ela contém historicidade. Elas têm diferentes significados ao longo do tempo. E o conceito de cultura em si, por si só, ele é um conceito bastante controverso, um conceito bastante discutido, mas ele é vivo. Né? Ele não só é praticado de maneiras diferentes, mas como ele alterou o significado ao longo do tempo. Então, nós temos que pensar se a aprendizagem ocorre num processo dialético com os valores culturais, e acompanhando essa mudança desse conceito, a aprendizagem ela vai acontecer de maneira diferente também, assimilando os valores culturais do tempo e do espaço a que a aprendizagem ocorre. Né? Lara, você pode mudar para nós, por favor, o slide? Então, eu quero que vocês pensem nesses dois conceitos, né? Aprendizagem e também cultura, né? Aplicados à história, né, enquanto uma área de pesquisa, mas também ao ensino de história, que, por sua vez, também está cravado no tempo e no espaço, já que ambas essas atividades, pesquisar, escrever e lecionar, eles fazem parte, eles contêm historicidade. E é aqui que eu situo também o desenvolvimento do projeto do Observatório do Negacionismo. Visto que o perfil dos estudantes e da sociedade em geral, atualmente está permeado pelos usos dessa internet, como eu disse anteriormente, e também das redes sociais que distribuem todo tipo de informação e desinformação a todo instante. Essas leituras, e aí vocês podem perceber também que há uma modificação na forma de ler, na forma de adquirir conhecimento ou adquirir informações, digamos assim. Né? E aí ele pode pensar também que há uma mudança no processo de como se lê, de como se aprende, de como se informa. E aí a leitura em dispositivos, né, em celulares, que facilita a nossa leitura em diversos lugares, né? Todo lugar tem alguém com o celular na mão, fez com que a nossa interação, a nossa experiência da leitura ocorresse de uma forma diferente. A gente lê mais posts na internet do que ler textos maiores, textos grandes, né? Até você escrever um textão no Instagram, no Facebook, ele é até criticado, é sinal de meme, né? O pessoal faz meme com isso porque ninguém quer ler textão. A gente lê coisas fragmentadas, principalmente, e primeiro do que o Instagram ou o próprio Twitter, né? A experiência da leitura ficou fragmentada. E nesse ponto, nós temos aí alguns historiadores que tecem críticas sobre essa forma de ler. Né? Porém, sobre esse aspecto e sobre o uso da plataforma de pesquisa Google, por exemplo,
está disponível uma palestra do professor historiador Carlo Ginzburg, mas ele fala sobre como a internet pode nos ajudar como historiadores, mas ele lembrou uma coisa interessante. Ele lembrou que extrair apenas uma parte do texto não é um processo recente, né? Apesar de a gente viver, segundo ele, na era Google, né? Porque ele lembrou que o index já proporcionava, no período medieval, leituras fragmentadas, né? Então, desde o século XII, nos manuscritos. No entanto, naquele século, os manuscritos eles eram, como o nome sugere, né, registrados à mão, o que pressupõe um longo tempo para chegar nos olhos dos leitores, né? E aí eu faço uma ligação com o que o Diego comentou, para lembrar, para fazer essa associação entre negacionismo e o suporte. Caso alguém for trabalhar com esse tipo de documentação e com esse tipo de tema em algum momento da sua vida, lembre que para nós historiadores o suporte importa, né? O suporte de informação da sua fonte. Então essa associação de divulgação rápida de informação está extremamente ligada com o movimento do nazismo e também com a invenção da propaganda de forma massiva, que vocês sabem, né, o nazismo utilizou muito bem. E não é à toa que durante a pandemia e as redes sociais e governos negacionistas, as redes sociais tenham sido o grande combustível, o grande motor para esse tipo de disseminação de informação. E a divulgação na internet de assuntos quaisquer, assuntos históricos também, eles não passam com frequência por um processo de amadurecimento da informação. O próprio jornalista agora tem dificuldade de fazer um furo de reportagem, porque qualquer um está com o dispositivo na mão e pode filmar, jogar uma informação na internet com muita rapidez e ter um impacto massivo, pelo menos momentaneamente. E aí, né, voltando para essa reflexão que o Ginzburg sugere, mesmo com a invenção da imprensa, o trabalho de publicação fazia-se com demora, né, exigindo várias leituras, várias correções. O tempo para a impressão ele era maior. Para a gente pegar, ler um jornal, ler um livro, ler um artigo de uma revista, era um processo muito mais longo. Mas, por outro lado, com outro historiador que é bastante acostumado, já trabalha com história da leitura, o Chartier, né, o Roger Chartier, ou Chartier, acredita-se que a revolução digital é uma mudança mais profunda do que a própria invenção da imprensa. O Chartier ele é muito preocupado com essa materialidade daquilo que é publicado. E ele tem um pouco até de rancinho de tudo que é publicado digitalmente para eles, e um livro para ele, o livro, a publicação impressa, o projeto gráfico é muito mais interessante. Por isso ele entende que a invenção da imprensa ela fragmenta a leitura, e ele vê com um pouquinho de maus olhos esse processo de leitura fragmentada, que o Ginzburg faz essa ligação, ele aceita com mais facilidade do que o Chartier, né? Quando os textos fragmentados, as pesquisas são lançadas na tela do computador, na tela dos celulares, segundo Chartier, isso prejudica a nossa experiência de contato com o projeto todo. Frequentemente, para o público em geral, há uma certa validação social dos produtores de conteúdo, né, ditos históricos. Assim, nós acreditamos que seja urgente que as autorias desses conteúdos sejam feitas por profissionais ou estudantes da área, de forma que a gente ocupe esses espaços digitais, essas redes sociais, de forma séria e também competente, né? Até repetindo sobre as redes sociais, a gente não pode negar que elas existam, né? Por isso eu fiz essa discussão sobre a aprendizagem e os valores culturais que se alteram. Esse entremeio, né, esse espaço que, por vezes, é deixado vazio entre a produção acadêmica e o senso comum, né, ou pior, o espaço entre a produção de informação distorcida ou as fake news, acaba se tornando um campo de conflito e procuram sabotar o trabalho dos professores, né? Assim, parafraseando mais uma vez o professor Iclis Rodrigues, é preciso que o conhecimento científico e acadêmico chegue primeiro no ambiente virtual. E salienta-se que as possibilidades de uso de conteúdo virtual são diversas e vão desde blogs, vídeos, podcasts, memes,
textos, imagens, charges e toda a variedade que vocês conhecem das redes sociais. O uso dessas redes sociais, como o Instagram, por sua popularidade entre as pessoas jovens, nos convida a intervir nesses lugares, transformando eles em espaços, né? Aí uma referência ao Certeau. Espaços de conhecimento histórico, metodologicamente produzido e, por isso, conduzido cientificamente, para permitir aos estudantes uma melhor compreensão dessas leituras das mídias, pois seria negligente, né, e anacrônico da nossa parte, enquanto historiadores e também docentes, ignorarmos a existência da internet, que é um espaço social que já está consolidado. Portanto, né, mais do que apontar o que a internet pode trazer de nocivo, nós temos que tentar usá-la, né, e aí o bom uso, né, nós historiadores fazemos uso das fontes, dos documentos do passado, mas isso não é um problema, né? Nós precisamos fazer um bom uso e não um abuso do que nós temos, né? Nós temos que usá-la em nosso benefício como profissionais da área da educação e também da divulgação científica. Esse processo de ensino-aprendizagem, né, através da ocupação dos espaços digitais, ele pode ser atravessado ainda pela perspectiva dialógica entre o ensino da história e a história pública, uma vez que em ambos ocorre a divulgação dos saberes históricos e que de algum modo são afetados por ela. Então, dessa maneira, os futuros historiadores e professores terão a oportunidade de divulgar os seus próprios trabalhos e a sua rotina enquanto universitários ao grande público, podendo ampliar o alcance social dos historiadores e da própria consciência histórica. É um conceito que foi amplamente discutido nos últimos anos no Brasil, cunhado pelo Riesen, acreditando que a história é aprendida para além dos horizontes escolares, pois que os estudantes já trazem conhecimentos do senso comum das suas casas, das suas vidas, para a sala de aula. A consciência histórica, ela é uma das expressões principais da existência humana, ou seja, ela é natural. O papel do docente, de acordo com o Riesen, é refinar esse conhecimento, né? Nós que vamos para a sala de aula, nós temos que refinar esse conhecimento que já é trazido pelo aluno, e daí a importância do incentivo, do planejamento das nossas aulas, do uso dos documentos. E lembre-se que o documento histórico é tudo aquilo que pode ser produzido pela humanidade, né? Até mesmo as informações do senso comum pode ser uma fonte nas mãos de um professor habilidoso. O professor Luiz Fernando Serri, ele sublinha que é necessário que a gente alcance o meio em que o aluno vive para ensinar o pensamento histórico. Assim, para professores, é importante que nós conheçamos também a faixa econômica dos alunos, como eles vivem, o bairro, como são as famílias das quais eles provêm, informações sobre todo tipo de questões da vida desse aluno. Outro ponto importante, também que é importante de sublinhar, é que há uma diferença que vai se ampliando entre professores e alunos, uma diferença geracional. Uma vez eu ouvi num evento que a profissão de professor é uma das profissões mais ingratas que tem, porque o professor vai sempre ficando mais velho e os alunos eles tendem a permanecer na mesma idade, sempre. Então, a nossa diferença geracional vai aumentando sempre. E que cada vez mais os alunos estão mais conectados com os meios de comunicação em massa. Já foi a TV e hoje são a TV, o rádio, a TV, hoje são a internet e os podcasts, as redes sociais como um todo. E mais uma vez é reforçada a necessidade não só de utilizar esses espaços como recursos de ensino-aprendizagem na sala de aula, mas ocupá-los efetivamente, já que o ensino não ocorre apenas nesse espaço formal. Quanto mais ocuparmos os espaços do senso comum, mais nós poderemos ensinar. E é importante mencionar que nesse processo, nós, vocês, estudantes e logo professores, alguns podem estar atuando já, nesse processo, o professor ele não é coadjuvante, né? Ele é o protagonista, visto que somos mediadores do processo de aprendizagem histórica. Outro conceito cunhado por Riesen é que a aprendizagem histórica ela pode ser explicada
como um processo de mudança estrutural na consciência histórica. A experiência do passado tornada, então, histórica mentalmente pelo intermédio da narrativa. Ela é acomodada e é, então, internalizada e revelada como conhecimento histórico. Nós temos, portanto, nesse processo elaborado no presente a respeito de uma experiência passada. Então, é através dessas duas temporalidades, o presente e o passado, que o conhecimento histórico emerge. É no presente que há a conscientização de um raciocínio problematizador, que se manifesta através da narrativa, seja uma narrativa escrita ou dita. E é, portanto, através desse embate que se revela o conhecimento histórico ou se combate também o negacionismo. E aí eu termino a minha fala com uma frase que eu li de um livro já muito antigo, que é muito antigo, não, mas é um livro já bastante conhecido, que eu tenho só o Xerox do Xerox, que é esse aqui, que é a Introdução aos Estudos Históricos do Langlois Sinobo. E eu estou trabalhando ele com meus alunos, e tem uma frase que diz assim: a inteligência é contrária à racionalidade. Recorte essa parte, não. Então, os instintos são contrários à inteligência. É isso, os instintos são contrários à inteligência. E aí, para a gente pensar sobre isso. Por que com o instinto ele não é entendido como inteligente? Porque no instinto a gente não vai questionar, a gente não vai racionalizar, a gente não vai duvidar, a gente tende a acreditar em tudo que a gente ouve, tende a mandar a mensagem rapidinho para alguém, no WhatsApp, de alguma coisa que a gente não tem certeza, e aí eles dizem não, né? Embora são dois metódicos, que a concepção do documento era outra, eles dizem o seguinte: sejam sempre críticos, sempre duvidem, porque o processo de criticidade histórica vai ser, então, o processo de inteligência de um bom historiador, que é sempre a dúvida. E eles dizem, continue sempre estudando, pesquisando, duvidando da documentação, criticando no presente, porque esse processo um dia vai se tornar interiorizado por cada um de nós, e a gente vai fazer isso sempre. Então, um bom historiador vai sempre duvidar de tudo. E aí eu passo, então, a palavra para a Lara, que trabalhou conosco esse ano, tem feito um ótimo trabalho conosco, e ela vai falar um pouco mais sobre os números do negacionismo, o trabalho e algumas informações sobre o trabalho dela. Bom dia, gente. Enfim, meu nome é Lara, eu sou estudante da UFOP, e eu estou aqui para representar as outras meninas que também trabalham com a gente, que é a Mariana e a Alice, para contar um pouco da nossa experiência com o observatório, com o projeto. Eu vou começar falando um pouco do observatório. Enfim, a proposta inicial do projeto era identificar e combater fake news, como é até hoje, que vinham se disseminando principalmente pelas redes sociais. O observatório sempre foi um espaço em que nós podíamos expressar nossas ideias e trabalhar mais a fundo. E apresentando aqui a fala da Alice, que também trabalha com a gente, mas não está presente, o observatório se destacou por sua relevância no cenário atual, fornecendo um conteúdo acessível, esclarecendo conceitos que frequentemente são distorcidos e, ao mesmo tempo, alcançando um público diversificado. A Alice atuou principalmente no campo das produções de vídeos, com bastante êxito nas qualidades, e além de ter criado também um dos nossos quadros semanais, que, enfim, todos os dias nós tínhamos um quadro, e a Alice criou o quadro que chamava O Que É, que esclarecia os termos relacionados ao negacionismo e suas tipologias. A Mariana, que também trabalha com a gente, que não está presente, ela ficava mais responsável pelas artes e ajustes de slides, além também da produção de conteúdo. Já eu entrei em 2022, eu sou a mais recente aí no projeto, e eu acredito que a página teve uma grande importância, principalmente por se tratar de um ano eleitoral marcante, histórico, decisivo, que deixou todo mundo tenso. E levando em consideração que grandes partes dos votantes de Bolsonaro em 2018 foram atraídos também pelo negacionismo, pelas fake news propagadas, enfim, pelas mídias sociais, o trabalho desenvolvido pelo Observatório em 2022 foi de grande responsabilidade. E, como salientado pelo Diego e pela Bruna, o negacionismo não é um fenômeno novo, não é um fenômeno recente. Porém, a principal diferença, né, a principal novidade que a gente tem hoje é que a gente é bombardeado
em tempo real por notícias falsas que são adaptadas de acordo com o algoritmo de cada usuário do Instagram, do Facebook. Então, aquela fake news, aquele negacionismo é feito exatamente para você, o que dificulta mais ainda o combate. E, além disso, a atuação dessas fontes é muito mais adocicada para esse público, porque é muito mais atrativo, por exemplo, você ler um texto com baixo teor de informação, que não existe tanto raciocínio, do que você ler um texto com uma carga científica de informação que vai demandar mais um esforço da sua parte. Enfim, o maior desafio, pessoalmente, que eu me deparei com o observatório foi a adaptação de temas políticos, de assuntos mais sérios, de assuntos acadêmicos, para uma linguagem mais popular e resumida do Instagram, que, enfim, está ficando cada vez mais difícil prender a atenção do público, que a gente tem um curto tempo, né? Os Reels aí estão durando em cerca de 15 segundos, então trazer temas mais sérios em um curto espaço de tempo é muito difícil. Então, foi totalmente uma saída da minha zona de conforto, onde eu apresentava trabalhos acadêmicos para um espaço completamente diferente, que são as redes sociais. E, enfim, com isso, eu concluí que a simplicidade de uma linguagem pode ser muito mais difícil do que uma linguagem complexa. Eu vou falar um pouco também sobre a nossa página, qual foi o resultado que nós tivemos. E, no total, nós contamos aí com 1.586 seguidores, 322 publicações, o que foi um número muito, muito significativo, na minha opinião. Nós fizemos um trabalho muito bom aí, praticamente todo dia. Nós tínhamos posts semanais, igual eu falei, cada dia tinha um quadro diferente. Na terça-feira era o que é, da Alice, desculpa. Na quinta-feira era dia de TBT, de relembrar algumas frases negacionistas da política, enfim, a negação da ciência e, enfim, para a gente também não esquecer isso, não se voltar contra nós no futuro. Sexta-feira nós tínhamos posts culturais que a gente indicava livros, músicas, filmes para o pessoal. Depois vocês vão lá dar uma conferida também. E é mais isso. No total, a gente também teve uma coletânea de posts mais curtidos, que os mais curtidos que eu vi foram a diferença entre nazismo e comunismo. Tivemos a participação especial também do professor Matheus Pereira, do professor Alexandre Avelar. Enfim, gente, é mais isso. Foi uma experiência bastante enriquecedora também. E é mais isso.